Oi, meus queridos, a paz do Senhor, irmãos. Olha só que bênção, já fechamos o chamado Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei, e vimos ali, né, o propósito do Senhor sendo exposto para nós desde a nossa criação, apesar dos nossos tropeços, o Senhor nos chamando para si, né? Fez de Abraão um povo para que pudesse ser testemunho na terra, e agora esta geração prestes a entrar na terra prometida, o Senhor repete novamente a lei, todos os cuidados, todos os conselhos, todos os chamados, e agora a gente entra na segunda divisão dos livros da Bíblia, que começa no livro de Josué, são os chamados livros históricos, que vão contar o mover de Deus na história dessa nação que o Senhor agora faz entrar na terra prometida. Nós vamos ver como foi a postura desse povo logo no começo, logo no início, ao entrar na terra, e qual a postura do Senhor diante dessa postura do povo, né? O livro toma o nome de Josué, que foi o líder nesta etapa. O seu nome anterior era Oséias, que significa salvação, e Moisés trocou para Josué, que significa Jeová é a salvação. Josué é o mesmo nome Jesus, sendo que Jesus é o nome no grego. Ele foi assistente, né, pessoal de Moisés, como nós vimos na leitura que temos feito, e o livro todo registra a história da realização das promessas de Deus para o estabelecimento deste povo missionário. Missionário porque foi constituído para ser testemunho de Deus. Isso é ser missionário, assim como o Senhor tem nos constituído para ser seu testemunho, para ser testemunho para as pessoas e para as nações de qual é o propósito de Deus, de que nós vivamos diante dele, e quando nós obedecemos isso, o nome do Senhor é conhecido na terra. Então, ali aquela incumbência da nação de tirar de Canaã as iniquidades. O Senhor já dissera a Abraão lá atrás, no capítulo 15 de Gênesis, que a geração dele chegaria à terra prometida, que o Senhor prometeu a Abraão, 4 gerações depois. Então se passaram esses 400 e tantos anos, e agora essa geração está entrando, porque chega o momento final para o povo de Canaã, da tolerância do Senhor sobre as iniquidades que eles estavam ali sendo e fazendo, e o Senhor iria extirpar este tipo de prática através do povo que o Senhor agora fazia entrar nesta terra. Então, nós vemos ali que o propósito, o testemunho, seria a chegada do governo, ou seja, do reino de Deus naquela terra, para que houvesse testemunho entre todas as nações. Era uma missão específica e limitada, não era assim uma permissão de Deus de sair exterminando povos, não. Era dentro daquele limite para o propósito de Deus. E a terra não seria uma aquisição, uma possessão do povo, na verdade seria uma possessão do Senhor. Um governo justo que serviria de testemunho e de bênção. Esse é o propósito de Israel. Nós somos abençoados com um propósito, para cumprirmos um papel, para termos um posicionamento diante da terra e diante do Senhor. Um governo justo. Israel, na verdade, poderia perder o seu lugar na terra, como realmente nós vamos ver lá no desenrolar da história, que séculos e séculos depois o povo foi levado para a Babilônia
porque não observou todos esses mandamentos que o Senhor ordenava naquele momento ali, aquela geração que entrava na terra. O livro começa a narrativa com o povo ainda acampado, né? Ou seja, é uma continuação do Deuteronômio. Então ali o Senhor manda avançar. E o tema para o livro todo é o estabelecimento de Israel na terra. É Deus cumprindo o que ele disse a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Moisés. Nós vamos ver, num primeiro momento do relato do livro, a entrada desse povo na terra, né? A conquista dessa terra, e depois, num segundo momento, a distribuição desse povo, cada um em sua tribo, tendo a herança conforme nós lemos, que foi definido pelo próprio Deus, nós vimos ali no livro de Deuteronômio. Então, é o início desses livros históricos, mas que ainda que o seu relato seja um relato histórico, há uma postura profética, há um falar de Deus, há uma mensagem de Deus, há um comunicar de Deus, é uma profecia também. Nós vamos ver o bom exemplo de Raabe, que a gente gosta tanto de lembrar e mencionar, né? Nós vamos ver o episódio das muralhas de Jericó. Então, muitas obras do Senhor na chegada, na tomada de posse do povo de Israel entrando na terra de Canaã. Então, nós vamos ver o quê? De uma forma geral, uma desobediência de Israel, na maioria dos seus componentes, mas também vamos ver a realização das promessas somente aos fiéis. Então é isso, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Ele vai pôr a cabo, Ele vai seguir no seu projeto, mas vai realizar-se as bênçãos sobre a vida daquele que abraça a aliança. Por isso, a nossa voz não pode se calar, o nosso clamor não pode se calar, porque é necessário que seja anunciado que o Senhor propõe uma aliança, e para aquele que abraça a aliança, as bênçãos estão sobre a sua vida. Quando Israel vacila, nós vamos ver que a missão não se cumpre por meio dele. Assim é na nossa vida. Há uma missão que Deus está tomando para si. Ele tem uma missão, é a missão dele, é a chamada Missio Dei, né? Deus está em missão, Deus está desenrolando o seu propósito. E o propósito dele a nosso respeito é restaurar a nossa comunhão. Restaurada a nossa comunhão com ele, toda a terra é abençoada, toda a criação é abençoada. Por isso que, no final de todas as coisas, quando nós terminarmos a leitura do livro de Apocalipse, nós vamos chegar a um momento em que se propõe, em que se profetiza, em que o Senhor fala sobre renovação, novo céu e nova terra, todas as coisas restauradas. E nós, aqueles que abraçamos essa aliança, fazendo parte deste projeto de Deus. Vamos seguir na leitura e oração dentro deste livro para seguirmos conhecendo ao Senhor, a seu projeto, a sua proposta, e que o Espírito Santo ministre tremendamente a todos nós. Continuemos neste propósito de consagração ao Senhor pela leitura da sua palavra e oração diante da ministração do Espírito Santo. Deus nos abençoe, a paz do Senhor.